O que um circuito precisa para receber a Fórmula 1? Como uma pista do jeito que Mônaco pode ser sede de um grande prêmio. Quais são as especificações? O que diz o livrinho da FIA? E por que para alguns passam um pano e eles não atendem requisitos mínimos? Ao longo de 76 temporadas completas, agora em Abu Dhabi fechamos a 76ª, portanto mais de 3/4 de século, vimos 60, 70 praças desportivas recebendo a Fórmula 1 locais. E alguns deles já tiveram mais de uma configuração, dando 100 e tantos circuitos. Interlagos, por exemplo, teve 2, Barcelona meia dúzia, Monza mudou um monte de vezes, Imola e etc. Então nós vamos falar dos circuitos, o que pode, o que precisa, o que não deve ter para receber a tal da Fórmula 1. Vamos lá. Existe um livrinho de regras da FIA para requisitos mínimos, mirando em receber determinadas categorias de automobilismo, e inclusive há classes de circuito. Alguns podem receber um tipo de corrida e outros não. Várias pistas que têm autorização para sediar um grande prêmio de Fórmula 1, o requisito mais alto de segurança, não podem, por exemplo, ter corridas da MotoGP. Por quê? Porque os requisitos para carros e motos são bastante diferentes. E como todo livro de regras feito por seres humanos, algumas delas são preto no branco, um número específico, tal e tal coisa, mas algumas também são bastante vagas e deixam na subjetividade o que pode e o que não pode. Seria de propósito? Então, sim e não. Não é só malandragem, é que a gente tem que lembrar que circuitos novos ainda são construídos e no mesmo calendário da Fórmula 1 temos os antigos. Alguns deles com grande dificuldade de se fazer alguma alteração, seja por razões econômicas, políticas ou, sei lá, como em Mônaco, tem um bendito de um prédio onde moram pessoas e não dá para mudar uma área de escape. Por isso há uma tolerância, há uma diferença no que se espera e no que se tolera entre circuitos novos, em que a FIA será muito mais exigente, afinal de contas eles partem de uma folha em branco, e outros já existentes por, enfim, razões que eu acabei de elencar. Se você for construir hoje um circuito para receber a Fórmula 1, você já deve tomar por base que todo o seu traçado terá de ter, no mínimo, 12 metros de largura. E na região em que acontecerá a largada, 15. Mas novamente aqui há margem para flexibilidade, como eu comentei. Pistas que não estavam no calendário e de repente voltam, como Zandvoort, Nürburgring, Hockenheim. Quando eu falo Nürburgring, o traçado homologado para a Fórmula 1. Às vezes podem ter trechos que não atendem aos 12 metros ao longo do traçado e também não tem 15 na reta de largada e chegada. Tem mais uma coisa, essa regra de 12 a 15 metros é válida apenas para circuitos permanentes. Portanto, você já pode excluir daí também Miami, Singapura, Mônaco e Baku. Esqueci de algum circuito de rua? Esqueci. Albert Park. E felizmente que essa norma comporta um pouco de flexibilidade, porque senão, numa tacada só, perderíamos no nosso calendário algumas que fariam muita falta, outras que seriam motivo de festa. Não atendem a estes requisitos de largura Zandvoort, Suzuka, Monza, Mônaco, como eu já comentei, Interlagos, Hungaroring, Barcelona, Baku e Albert Park. Todas essas estão abaixo do mínimo de 12 metros. Montreal e Albert Park ficam numa zona meio termo entre circuito permanente e circuito de rua, porque há tráfego, mas são parques. Enfim, confuso. Falando em largura, também não é permitido que haja um estreitamento abrupto. A regra prevê expressamente que no caso de um estreitamento, isso só pode acontecer a uma razão de 1 metro a cada 20, entendeu? Para cada 20 metros para frente, a pista pode estreitar no máximo 1 metro. Fica então na mão da federação esse cobertor curto de harmonizar o que uma pista histórica como Spa-Francorchamps ou Suzuka não tem e do que dá para abrir mão
sem precarizar a segurança. Lembrando que várias dessas pistas, e Spa, por exemplo, surgiu lá na década de 30 e era, no começo, uma estrada. Daí o nome entre Spa e Francorchamps, duas cidades na Bélgica. Também há uma previsão na regra falando sobre a extensão deste seu circuito caso você traga uma pista para ser homologada. O que nos leva também à pergunta: qual é o critério para saber a extensão de um circuito? Da onde vem esta medida? Há uma regra que determina que a extensão de um circuito é obtida por uma linha contínua sempre equidistante dos dois lados das duas linhas laterais, portanto, exatamente no meio da pista. Isso parece piada, mas faz muita diferença quando você está correndo a pé nas provas de rua, porque nestas provas é feito um cálculo da distância, por exemplo, uma meia maratona 21 km, levando em consideração o traçado ideal. Acredita? Pois é, medida de automobilismo não leva em consideração o traçado, a linha ideal. Medida de corrida a pé leva. E uma vez eu estava correndo uma prova, não lembro se era São Silvestre ou uma meia maratona, e o relógio avisou que eu já tinha atingido a distância. Mas não tinha, porque a distância computada por alguém que corria fazendo o traçado levava em consideração a linha ideal, aquela que vai casqueando as esquinas. Deu diferença. No finalzinho da Brigadeiro, meu relógio avisou que eu já tinha chegado. E ainda faltavam 600 metros. Para receber um grande prêmio de Fórmula 1, um circuito tem que ter algo entre 3.500 e 7.000 metros. E aqui algo interessante. Quase todos, 22 dos 24 circuitos do calendário atual, se encaixam perfeitamente nesta regra, à exceção de Mônaco, que tem 3.337 e fica, portanto, abaixo do mínimo, e Spa, que tem 7.004 metros, passando, portanto, um tiquinho. Mônaco, com esse tamanho, fica quase 5% abaixo do mínimo, mas Mônaco é considerado um caso à parte em vários aspectos. Limites mínimos e limites máximos têm uma razão de ser. Se sua pista for muito longa, o custo operacional de organizar uma corrida por lá fica proibitivo. Spa, com 7 km, tem muito mais bandeiras, bombeiros, ambulâncias, gruas do que Interlagos com seus 4.309 metros. Isso sem falar dos quilômetros de cabos para cronometragem, câmeras, sinalização e, óbvio, a dificuldade de se fazer um resgate médico numa pista gigantesca como era o antigo Nordschleife em Nürburgring, com 21 km e mais de 200 curvas. Mas também, no quesito da extensão, há uma razão comercial, de que já falamos em um outro vídeo aqui no canal, contando deste padrão. Circuitos eram gigantescos, hoje eles têm um tamanho bem mais enxuto. Que é o seguinte: o Grande Prêmio da Alemanha, quando acontecia no gigante Inferno Verde, tinha apenas 15 voltas. Ou seja, as pessoas compravam ingresso para ver os carros passando 15 vezes, uma vez a cada 6 minutos, e o espetáculo com isso ficava muito menos dinâmico, muito menos atraente. Na outra ponta da régua, uma pista muito curta pode gerar uma corrida um pouco congestionada. Isso pode e às vezes é uma questão para a Fórmula 1, mas já outras categorias como IMSA e WEC convivem muito bem com o fato de que retardatários são uma questão do jogo. Faz parte do pacote esperado e desejável para um piloto em provas de longa duração que ele saiba ser ultrapassado se ele é retardatário ou ultrapassar se está andando na frente. E todo mundo é feliz com isso. Mas existe um número, uma equação, um referencial, um fator para você entender quantos carros cabem na sua pista, qual seria o limite, a capacidade máxima para colocar de carros alinhados no seu grid, na sua categoria. A regra passa por um delta 0,36 vezes a largura referencial da sua pista, no caso, aquela largura que eu te falei de 12 metros, lembrando, há pistas, várias delas, que não atingem esse número, vezes um fator baseado na duração da corrida, vezes o número de categorias que estão lá correndo. Por exemplo, as 24 horas de Le Mans tem Hypercar, LMP2, GT3 Pro, GT3 AM. Tecnicamente, portanto, um circuito como Mônaco comportaria, veja só você, 30 carros no grid.
Imagina a zona que seria. E se a gente levasse essa super Fórmula 1 liberou geral, ignorando as outras características e as regras da própria FIA de um limite máximo de 24 carros no grid, teríamos 46 aplicando a mesma equação no circuito da China. Mas isso, evidentemente, isolando os requisitos. Essa distribuição de carros ao longo do circuito é uma coisa, o tamanho mínimo da pista é outra, e essas normas se harmonizam. Não é uma ou outra, e elas não são vistas isoladamente. Os dois requisitos devem ser atendidos. Mas há outras pré-condições, várias delas advindas de aprendizados ao longo do tempo, que a Fórmula 1 no começo nem sonhava e que, em razão de acidentes, em razão de grandes trapalhadas, foram sendo incorporadas à listinha, ao checklist desejável e às vezes mandatório que o circuito tem que atender. Por exemplo, no mundo ideal, entre a posição de largada e a primeira curva, é necessário que haja um intervalo de 250 metros, no mínimo. Algo que Spa-Francorchamps, com seu mamute de 7 km, fica devendo. Além disso, ali no começo, é necessário que esses 15 metros de que eu já tinha comentado sejam atendidos até a saída da primeira curva. Por quê? Bom, porque você sabe que a galera precisa de mais espaço, especialmente na largada. Mas também há uma definição explicando o que é primeira curva. E existe no caderninho de regras também uma definição sobre o que é curva. Sim, curva é qualquer mudança de direção no traçado de 45 graus ou mais, o que faz com que a pista na Rússia, em Sochi, que tem depois da largada, não sei se você vai se lembrar porque ela já saiu da Fórmula 1 tem um tempo, uma mudança de direção, portanto uma curva de 43 graus. Logo, aquilo que os pilotos chamam de curva 1, na verdade é a curva 0 e a curva 1 é a 2. Vai entender. Isso pode parecer algo banal e curiosidade que só nerd repara, mas faz a diferença para quem está construindo e organizando a corrida. Afinal de contas, se aquilo que você acha que é a curva 1, na verdade nem curva é dentro da norma, aquela largura mínima de 15 metros tem que ir até a próxima, que no caso de Sochi é a tida como 2, e para eles, da FIA, é a 1. Então, sua largura mínima de 15 metros tem que ir mais longe. No grid de largada, a inclinação subindo ou descendo não pode ultrapassar 1,1 grau. Para que essa frescura? Então, para que o piloto não precise ficar parado no grid, segurando o carro no freio, igual a gente quando pega um sinal vermelho na subida ou na descida. Mas não é só isso, há outras demandas bastante exigentes. Há um tamanho máximo para uma reta, há uma inclinação para a área de escape, há uma inclinação para a pista. Vamos por partes. Qualquer área de escape não pode ter inclinação para cima superior a 14 graus em relação ao asfalto. E se for para baixo, isso não pode passar de 1,7 graus. Mas se a área de escape for de brita, essa inclinação pode ser maior, tanto para cima como para baixo. Vai entender. Se o seu circuito tiver curvas inclinadas, a lá os super ovais nos Estados Unidos, isso não pode exceder 5,7 graus. E aí você vai me perguntar, e a última curva em Zandvoort? Pois é, a última curva em Zandvoort tem uma inclinação de 19 graus. Mas isso foi feito com a FIA supervisionando e eles deram o ok. Eles queriam fazer algo diferente e aí chamaram a federação que deu o seu aval. Mas Zandvoort não tem apenas essa curva inclinada. A curva 3 tem 1 grauzinho a menos. São 18. Além disso, o circuito, especialmente nas retas, tem que atender a uma inclinação do meio para a lateral para garantir que a água escoe para os lados e não fique parada no meio da pista. Igual na estrada. Falei de reta? Pois é, as retas também têm que ter um tamanho máximo de até 2 km. Ué, mas e Baku? Então, Baku tem um trecho de aceleração contínua de 2,2 km, mas não é uma reta. Lembre-se que da última frenagem em diante é pé cravado, mas eles mudam de direção diversas vezes. O trecho de reta tem, salvo engano, devia ter anotado isso, 1,7 km, 1.700 metros. E já que nós falamos em cambagem e inclinação, a FIA desaconselha completamente que exista a chamada cambagem negativa.
Que é isso? A cambagem negativa é aquela em que a parte de dentro da tangência é mais alta do que a parte de fora. Isso tende a empurrar os carros para o lado externo. Mas se você quiser muito fazer uma curva com cambagem negativa, para que o circuito seja homologado, ele deve ter o ponto de tangência abaixo de 125 km por hora. É aquele negócio, falei para não fazer. Já que você insiste em fazer, os carros devem passar por ali abaixo de 125. Não é que a FIA vai instalar um radar, mas para te dar homologação, para receber, por exemplo, a Fórmula 1, ela quer que a cambagem negativa seja num trecho de baixa velocidade. Sou do interior de São Paulo e lembro que na rodovia Marechal Rondon havia uma curva, uma falha de projeto que tinha camber negativo. Morreram diversas pessoas lá até que acontecesse uma mudança. Mas explica de novo porque não ficou claro. O que é esse negócio de cambagem negativa? Bom, talvez sirva a explicar o que é cambagem positiva. E isso ajuda. Sabe os ovais ou a curva de Zandvoort, aquela que eu comentei? Pois é, eles têm a chamada cambagem positiva. O lado de dentro é mais baixo do que o lado de fora. A tendência, portanto, pela força centrífuga é que seu carro grude no asfalto. E você consegue então contornar essa curva com mais velocidade do que faria se ela tivesse o mesmo raio, mas fosse plana. Por quê? Porque as forças estão te ajudando a pregar no asfalto, para além do downforce aerodinâmico ou mecânico. Só que numa curva na mesma direção com a cambagem negativa, você segue virando para lá, só que esse lado é mais alto que o de fora. Então a tendência é que você seja empurrado para fora, ao invés de colar na parte de dentro. Pegou? Pois é, só se olhar as roupas na máquina de lavar. A pista deve ser delimitada por uma faixa branca pintada com tinta antiderrapante de até 10 centímetros de largura. E dali para frente, a inclinação, como eu comentei, não pode exceder 14 graus para cima e 1,7 para baixo. Se você olhar o calendário da Fórmula 1 na década de 50 e 60, era comum que circuitos com 6, 7, 8, 10, 12, 19 quilômetros aparecessem no calendário. O mais longo deles, em Pescara, que recebeu a Fórmula 1 em uma oportunidade, tinha 25. E com o tempo, a profissionalização, a chegada da televisão na categoria, isso foi sendo podado. Além de razões de segurança, também por razões comerciais, não só de quem promove os grandes prêmios e quer vender ingresso de algo interessante para se assistir, como por necessidades das emissoras de televisão. Cobrir uma corrida de Fórmula 1 num circuito com 12 km, 19, 21, requer uma quantidade de câmeras, microfones, quilômetros de cabo muito maior do que num circuito convencional como os pequeninos Interlagos e Red Bull Ring. Os dois, muito parecidos inclusive, 4.300 e 4.400 metros de extensão. A primeira corrida organizada de carros de que se tem notícia e registros aconteceu em 1894, não num circuito, mas em estrada aberta, entre Paris e Rouen, acho que é assim que fala, na França, distante 126 quilômetros da capital. Não havia um circuito, só a estrada. Elas eram várias vezes fechadas ao tráfego, mas nem sempre. E aí, nestes longos trechos, pouca ou nenhuma sinalização e fiscalização, morria gente, com carroças, pedestres, animais, crianças e etc. Os grandes circuitos, portanto, dessa época tinham como referência as estradas. Então, fazia todo sentido imaginar o Nordschleife com 21, 22 quilômetros. Afinal de contas, a estrada estava lá, eles só uniram as pontas. Spa-Francorchamps, na primeira configuração, tinha 14, o dobro de hoje. E o próprio Interlagos, inaugurado em 1940 e que passou por reformas em 60 e 70, tinha ele, já a caçula, menorzinho, quase 7 quilômetros antes da reforma de 1990. Eram outros tempos, era outra Fórmula 1, eram outros os requisitos. E hoje em dia cabe à federação harmonizar suas regras, considerar aspectos comerciais, pressão da própria FOM para que pistas sejam homologadas e possam receber grandes prêmios. Com certeza, Mônaco, se surgisse do nada, com um circuito para homologação, tomaria um não. Mas como tudo nesse mundo em que vivemos, há sempre a possibilidade do diálogo resolver alguma coisa.
e a pista de Jeddah, na Arábia Saudita, começou na Fórmula 1 em 2021 com N pontos cegos, é velocíssima e não fosse. Onde é? Num lugar que você fura e sai petróleo, talvez também não recebesse um ok da federação. Sabe como é que é? Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, contando para vocês o básico do básico, caso você queira construir seu próprio circuito, homologá-lo e receber corrida na Fórmula 1. Se for ter corrida, convide nossa galera. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, porque seu engajamento é fundamental para seguirmos crescendo rumo aos 300 mil inscritos. Espero que você volte aqui no futuro daqui a um ano e fale, ué, mas ele já tem 400 mil. Pois é, o tempo passa. Comente de onde nos assiste, deixe um emojizinho que seja, conte se esteve no Interlagos antigo ou se já andou a pé ou correndo de carro no Nordeste Life. Eu tenho o sonho de correr uma meia maratona lá, nos 21 km do Inferno Verde. Não deve ser fácil, aquele monte de subida e descida. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Link lá embaixo na descrição. Você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um destes vídeos. Por fim, temos as redes sociais do canal, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Vejo vocês aqui nos próximos vídeos. Vejo vocês por lá nas redes sociais. Valeu e aquele abraço.